Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de C Sharp gratuito aqui do canal. E nessa aula você vai aprender como fazer a somatória dos totalizadores aqui do total de dízimo e oferta que a gente lançar aqui como entrada. E esse total vai estar ligado aqui diretamente às buscas. Observe que à medida que a gente faz aqui uma consulta, de forma automática, esse total ele vai sendo atualizado e mostrado aqui na tela. Espero que você goste do material da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. E vamos que vamos! Bom, então para a gente fazer o cálculo aqui dessa somatória, tanto o global quanto o dízimo e a oferta, a gente vai precisar utilizar aqui SQL e utilizar dentro do SQL uma função chamada sum, né, em inglês, que significa soma em português, beleza? Então eu vou abrir aqui o PHPMyAdmin, vou clicar aqui em cima em SQL, de modo que eu consiga te explicar primeiro como é que funciona essa questão da soma, como é que a gente vai fazer, aí depois eu levo para a realidade do nosso projeto, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, vou abrir o SQL e vou escrever o seguinte comando: selecione, vou pegar aqui dentro da tabela lançamentos e eu vou dar um alias, né, um apelido para essa tabela, vou chamar ela de L. Aqui, quando eu digitar L e ponto, eu consigo visualizar os campos que correspondem a essa tabela. Então, eu vou querer pegar primeiramente a categoria e depois eu vou querer pegar o valor. Então, até aqui nada demais, é exatamente um SQL comum, conforme a gente já viu em outras situações. Eu vou descer aqui abaixo e vou então clicar no botão executar para a gente ver esse resultado aqui. Então, quando você executa um SQL sem nenhuma função, ele traz cada linha de forma individual. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele traga todas essas linhas de valores aqui em uma única célula, em um único resultado, contendo ali o total que deu a somatória de tudo. Aí entra a função soma. Então, eu vou voltar aqui em cima, eu vou clicar em mostrar caixa de consulta. Eu vou tirar a categoria por enquanto e vou colocar aqui a soma somente na coluna valor, tá? Então, quando você quer uma somatória global assim, você consegue dessa maneira aqui, ó. Ao executar, então, a soma, quer dizer, ao executar esse SQL, ele vai dar o resultado total dessa soma. Show? Beleza, até aí não tem nenhum segredo, muito simples. Agora vamos complicar um pouquinho. Eu quero uma tabelinha. Eu quero que, no meu caso aqui, como eu tenho apenas dois tipos de categoria, eu quero aqui o dízimo e à frente o total que tiver dado de dízimo. Quero aqui abaixo a oferta, ou né, acima, tanto faz, a ordem não importa. E quero o total da oferta, ou seja, eu quero somar, mas dividindo de acordo com a categoria a somatória. Show? Como é que a gente faz isso? Você vai acrescentar aqui o campo da categoria, pode ser antes ou pode ser depois, tá? Não tem problema. Eu vou querer ele antes. E por fim, quando você coloca uma soma junto com outro campo antes ou depois, você precisa fazer um agrupamento dos dados. E através do comando group by que você faz isso. Esse group by significa agrupar por. Então, toda vez que você usar uma função de cálculo que tenha mais de uma coluna como resultado, você obrigatoriamente precisa escrever group by e passar ali o nome daquela coluna. Se tivesse mais, passaríamos mais. Mas enfim, desse modo, observe que eu consigo agora executar aqui, ó, e eu tenho aqui o total, ó, dízimo e oferta. E se por um acaso eu tivesse uma outra coluna, por exemplo, o mês da referência, beleza, aí no group by você também precisaria passar o mês da referência. Observe que desse modo ele vai mostrar a soma da mesma maneira, só que ele vai dividindo, olha, quanto que deu de dízimo em abril, em agosto, fevereiro e por aí vai. O mesmo vale para a oferta, quanto deu de oferta em abril, agosto, e ele vai fazendo o quê? Ele vai somando e distribuindo todo aquele valor total, aquele geralzão, de acordo com cada respectiva informação aqui. Então a função soma, ela é sensacional, você consegue com ela obter diversos valores. Mas para esse nosso cenário, o que mais se aproxima do que a gente precisa é esse daqui, ó, certo? Onde ele nos mostra uma tabelinha com o total de dízimo e oferta. Só que temos que pensar quando não haver oferta naquele mês, quando não haver dízimo, quando for o primeiro lançamento não vai ter nada, aí nem sempre vai haver duas linhas na nossa tabela. Nem sempre a primeira linha vai ser o dízimo
e nem sempre a segunda linha vai ser a oferta. Então lá no C# isso aqui vai ficar meio confuso para eu conseguir capturar. Como é que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse SQL aqui e vou transformar ele em apenas 2 resultados, e obrigatoriamente sempre vai ter o valor. Quando não tiver nada, eu quero que apareça o número 0. Aí desse modo fica fácil. Eu sei que sempre o primeiro resultado vai ser dízimo ou oferta e o segundo vai ser um ou outro. Então eu vou ter garantia que sempre vai existir. Aí lá no C# vai funcionar. Antes de te mostrar como que a gente faz isso, deixa aquele like aí, deixa um comentário, ajuda no crescimento do canal, tá? Se você não é membro, quiser colaborar de forma financeira, com um valorzinho bem simbólico aí por mês, clica aí em Seja Membro no botão aqui abaixo, tá bom? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu vou tirar essa soma daqui, beleza? E vou tirar esse group by daqui também. Eu quero fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma coluna, quer ver, ó? Deixa eu só executar. Eu vou criar aqui uma coluna fictícia para valores de dízimo e uma outra coluna para valores de oferta. Aí, quando aqui for dízimo, eu quero mostrar o valor. Quando não for, eu quero mostrar 0. O mesmo vale para a oferta. Aí depois a gente vai fazer a soma dessa coluna fictícia, né? Entre aspas, digamos assim. Então vamos lá, eu vou ter a categoria, vou ter o valor, e aqui abaixo eu vou ter mais uma coluna que nós vamos criar. Então, ó, essa coluna criada será o seguinte, ó. Vou fazer o estudo de caso. Quando na coluna, na tabela lançamento, a coluna categoria, o valor for igual a dízimo, com acento no i, tá? Porque nos meus cadastros eles estão assim. Então, nesse caso, você pega a coluna valor. Caso contrário, você mostra 0 e finaliza o end. Show? Vou digitar vírgula. Agora eu vou fazer o caso para a oferta, tá? Ó. Caso, quando a categoria ela for igual à oferta, então, nesse caso, pega o valor. Caso contrário, mostra 0. Então, o que eu estou dizendo? Olha, você vai criar duas colunas novas. Mostrar valor quando for dízimo, 0 quando oferta, e na outra coluna mostrar o valor quando for oferta, 0 quando não for. Observe que, ao executar agora, nós vamos ter as duas colunas exatamente com o resultado que a gente precisa. Quer ver? Ó? Olha só, essa daqui está com valores, essa está 0, porque aqui a maioria é dízimo. Agora, se eu descer até alguma aqui que é oferta, ó, vou avançar para a página 2, tá? Veja aqui, ó, aqui eu tenho uma que é oferta, ó, aqui é oferta, ó, aqui está 0 e lá na frente está o valor. Então, se eu conseguir agora tirar fora aquilo que é oferta e tirar fora na outra coluna aquilo que é dízimo, basta eu mandar a função soma somar isso daqui, ó. Aí eu vou ter o resultado que eu espero. Como é que eu faço isso então? Volto aqui no SQL, eu vou copiar ele aqui, já que sumiu o botão de mostrar a caixa de consulta, ó, vou copiar ele, clico de novo aqui em SQL, colo ele aqui, e eu vou envolver esse caso aqui dentro da função soma. Aí eu posso, inclusive, agora tirar esses dois valores aqui, ó. Eu vou tirar esses dois, vou deixar somente as duas colunas que eu preparei aqui como exemplo, tá? E agora eu vou envolver elas dentro de uma função soma. Ó, vou vir aqui e vou colocar, faça uma somatória dessa coluna inteira que foi criada aí através desse caso. Aí eu fecho parênteses e lá na frente eu vou dar um as e vou chamar essa coluna aqui de dízimo. No caso seria o total, eu vou até colocar assim, olha, total underline dízimo, tá? Agora aqui abaixo eu vou fazer uma soma também, ó, soma, abro parênteses, fecho lá na frente, e essa daqui eu vou chamar de total oferta. Agora eu sempre terei o total dízimo e o total oferta. Show? Desse modo, se eu vier aqui agora e executar, eu vou até copiar isso aqui por garantia, Ctrl C, vou vir aqui e vou mandar executar, você vai ver que agora ele vai me dar sempre duas linhas, ó. Aliás, duas colunas em uma única linha. Show? E agora o que eu vou fazer? Eu quero o seguinte, como é que a gente vai pegar isso daqui, ó? Vamos pensar aqui. Ah, tem um detalhe também. Eu vou voltar aqui na caixa de consulta, no Access, tá? Se você está usando o Access, no lugar desse case, vai ser diferente, ó. Eu vou colocar o do Access aqui embaixo, tá? O Access vai ser assim, ó. E if, aí você abre parênteses, apaga esse when, troca esse then pela vírgula, troca esse else pela vírgula e remove esse end. Show? Mesma coisa aqui embaixo, ó. No lugar do case e if,
abre parênteses, apaga esse when, troca esse then pela vírgula, ok? E troca esse else também pela vírgula e retira esse end. Então, esse de baixo é se você estiver usando o access. Show? No meu caso aqui, eu estou usando o de cima, mas a gente vai ter um pequeno probleminha. Aqui no nosso código, da nossa pesquisa aqui, ó, da pesquisa de entradas, tá vendo aqui? Nós temos aqui uma consulta que nós vamos meio que depender dessa consulta para gerar o resultado. E aqui a gente tem, ó, essa linha aqui do left join member, a gente precisa dela lá no nosso SQL também. De modo que quando eu filtrar pelo nome do membro, ele consiga também atualizar o cálculo total com base no nome do membro, tá? Então, eu vou pegar essa linha aqui, vou copiar ela, Ctrl C, e vou trazer ela para cá. Observe que ele tem que continuar funcionando exatamente da mesma maneira, mas agora, através de um where, eu consigo, por exemplo, pegar onde o nome do membro for igual a tal, e aí eu vou conseguir atualizar o total lá. Então, eu vou copiar isso daqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no C Sharp agora, eu vou parar aqui o código que eu estou testando, vou vir aqui embaixo e vou criar aqui, ó, uma função, e essa função eu vou chamar ela de rodapé, entradas rodapé. Aí eu vou vir aqui e vou colocar uma arroba, abre aspas, vou colar esse texto aqui, vou dar um espacinho e vou colocar ponto vírgula. E aqui eu digo que a classe MySQL ou SQL que vamos executar vai ser esse. Ao colocar uma arroba, eu consigo selecionar e ajustar apertando Tab, deixar exatamente conforme eu quero o meu resultado. Aí agora eu chamo aqui, ó, os critérios da entrada e depois eu faço uma pesquisa, criando aqui um data table, vou chamar de DT, e aqui eu chamo a classe MySQL, a função busca SQL. Eu vou marcar aqui nessa linha, desse sinal aqui, para quando eu executar esse rodapé, a gente clicar aqui dentro e ver se ele de fato trouxe o resultado. Olha só, nas aulas anteriores, quando eu escrevi esse comando aqui de cima, ó, esse aqui, eu havia colocado aqui na frente uma condição, ó, where situação igual, aí eu acho que estava ativo, né? Acho que estava assim. O que eu fiz? Eu tirei isso daqui, dei um Ctrl X, deixei só um espaço em branco aqui, vim aqui dentro dos critérios, ó, e coloquei dessa forma aqui, ó, tá vendo? Coloco um espacinho aqui também no começo, de modo que esse critério seja o mesmo da situação ativo, tanto para a busca geral quanto para o nosso rodapé. Agora eu vou executar, aí eu tenho que chamar esse rodapé aqui, ó, vou copiar ele, eu chamo ele aqui dentro da função busca geral, mas no final dela, ó, pode ser aqui, ó, tá? Não tem problema não, chamo ela aqui. Agora, ao executar, você vai ver que quando eu clicar para fazer a pesquisa, quer ver, ó? Vou clicar ali no botão, ó, cliquei, ele pausou aqui, vamos deixar o mouse aqui em cima, clicar em exibir, para ver se ele trouxe o nosso resultado, olha lá, tá aqui, ó, total do dízimo, total da oferta. Agora que eu já tenho os dois, eu posso, deixa eu parar aqui o código, eu posso vir aqui nas labels, aonde vai ser descarregado esse resultado, vir aqui selecionar elas, ó, essa daqui vai ser o dízimo, né, vou apertar F4, vou mudar o nome dela para ent total dízimo, e essa outra ali vai ser o ent total, aqui ó, ent, no caso seria de entradas, né, total oferta, vai ter também a próxima ali com o total geral, que vai ser no caso a soma das duas, eu vou colocar assim, olha, ent total geral, ok? E lá em cima também vai ter essa daqui, eu vou colocar ent total geral 2, show? Como é que eu faço agora para pegar o valor desse data table, né, com essa coluna chamada de total dízimo e total entrada, total oferta, que está vindo aqui do nosso banco de dados. Aí agora você vem aqui, ó, cria uma variávelzinha do tipo double, chama ela de t, dízimo, por exemplo, vai ser igual. Aí você chama aquelas funções e tem uma função chamada cvdouble. Essa função ela é bacana porque ela já converte para double, caso retorne nulo, caso retorne vazio, caso a busca não traga nada também, né? E aí tem um detalhe importante também, se a busca não trouxer nada, ok? Pode ser que ele dê erro. A gente vai fazer um teste aqui, se der erro a gente ajusta. Então eu vou abrir aqui parênteses, ele vai me dizer, ó, qual é o valor. Então vai ser o dt na linha número 0, ou seja, essa linha 0 ela sempre vai existir.
na coluna chamada total dízimo. Ó. Eu copio ali em cima o título, coloco aqui e fecho parênteses. Agora eu copio, colo. Essa daqui eu vou chamar ela de DT oferta. E aqui vai ser o total oferta. Show? Aí o que eu faço agora? Essas variáveis, eu posso pegar as labels que eu acabei de mudar o nome dela. Ó, ent total dízimo. O seu texto vai ser igual. Aí eu pego aqui o T dízimo, converto para texto e aí eu quero ele no formato Cruence. Então eu digito ali a letra C para representar o Cruence com 2 casas decimais. O mesmo para o ent total oferta, ó. A mesma coisa, tá vendo? Ó? Coloca aqui o C2, beleza. Agora o ent total geral, o texto dele vai ser, aí eu abro parênteses, pego a oferta, ó, o T oferta mais o T dízimo convertido para texto, formatado como moeda. Aí eu posso pegar agora o ent total geral 2, o text dele vai ser igual ao ent total geral, o text dele. Aí assim eu consigo o meu resultado. Então veja que agora, ao executar aqui e realizar uma pesquisa, ó, cliquei, olha lá, ó, lá em cima já está o total, aqui também, e aqui está o total de dízimo e oferta. Eu vou mudar aqui o mês, vou colocar janeiro, olha lá, ó. Então ele vai, a cada busca que eu fizer, atualizar ali os dados. Por exemplo, eu quero saber total que essa pessoa contribuiu em 2024, olha lá, ó, aparece lá em cima. Quero saber o total que... Aí aqui no caso, ó, tá até errado porque não deveria ter oferta, né, já que teve o nome de membro. Na hora de salvar, talvez deve ter salvo ali de forma incorreta. Ó. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Eu vou ter que dar uma verificada porque aqui tá esse nome e aqui tá a oferta, sendo que não deveria, né? Mas enfim, já tá funcionando aqui, ó, à medida que você remove todas as informações, ele traz o total ali atualizado, ó. Dízimo, veja que lá embaixo ele atualizou também, ok? Então, o nosso totalizador aqui, ele já está funcionando. Agora vamos fazer o teste para quando não encontrar nada diante do que a gente está buscando. Vou digitar, por exemplo, algo que não existe, ó. Olha lá. Veja aqui, ele não achou nada, não deu também erro, e ele mostrou aqui os valores tudo zerado. Então, tá funcionando aí de boa, beleza? Então, eu pensei que eu ia ter que fazer um tratamento para poder corrigir isso, mas só que essa função aqui, ó, CVDouble, ela já faz esse devido tratamento e já resolve aí o problema pra gente, ok? Bom, então com isso, finalizo mais essa aula aqui. Na próxima, creio eu, que eu vou entrar fazendo a parte aqui da classificação dos dados, e aí depois eu entro fazendo a parte aqui do relatório, beleza? Se você chegou até o final, deixa um comentário, é importante para mim saber os alunos que estão mais ativos aí no canal. Deixa aquele like, espero você na próxima aula.